fala é o irmão Diácono Emerson Salim, professor da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos de uma forma tremenda e poderosa e abençoada. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida e pela vida de todos os nossos inscritos aqui no nosso canal no YouTube. E você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, nós pedimos a gentileza que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho das notificações, deixe seu like, isso é muito importante para o fortalecimento do nosso canal, e que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a todos. Essa é a aula de número 7 da nossa lição para 17 de maio de 2020. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Queridos, essa lição ela é de suma importância, pois a expressão reconciliação do latim reconciliatione, significa ato ou efeito de reconciliar-se, ou ato ou efeito de reconciliar, Isso também significando reatamento de amizade. Com isso, nós entendemos que a raça humana, quando sem Deus, sem Cristo, caminhava com uma grande inimizade para com Deus. Éramos inimigos de Deus por natureza, não tínhamos intimidade com Ele. Mas Cristo, como a nossa reconciliação, nos trouxera para perto de Deus. Então, meus irmãos, a reconciliação nada mais é que o movimento de Deus em direção ao homem. Reconciliação é o movimento de Deus em direção ao homem. Aprove a Deus reconciliar os homens para com Ele, utilizando como meio para essa reconciliação Jesus Cristo, o seu próprio Filho. Quando vamos observar isso, nós temos, sem sombra de dúvida, um movimento paralelo ao lado do homem, em direção a Deus, em que o homem cede ao apelo do amor de Cristo, que foi autossacrifício. Então entenda, Deus ele deu o passo no âmbito da reconciliação, mas o ser humano também precisa querer ser reconciliado com Deus. E qual é a forma que o homem e a mulher vai utilizar para chegar-se a Deus? Simples, ele tem que chegar-se a Cristo, porque Cristo foi quem se sacrificou para que isso pudesse acontecer. Quando nós vamos observar, por exemplo, os elementos da reconciliação, nós vemos que a nossa reconciliação que nós pregamos é ou redunda na completa salvação, ou seja, na participação da plenitude de Deus. Isso está muito explícito no livro de Efésios. Quando lemos a poderosa palavra de Deus no livro de Efésios, nós vamos observar então o livro de Efésios, capítulo de número, glória a Deus, 3, versículo de número 19. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 19. Veja o que diz o texto sagrado. Por esta causa eu, Paulo, capítulo de número 3, versículo de número 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse texto ele é fenomenal. Então, nos tornamos participantes da própria natureza de Deus. Isso está registrado na segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, nós vamos ver então versículo de número, capítulo de número 1 e o versículo de número 4. Veja o que está escrito na poderosa palavra de Deus, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado
da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Isto é, reconciliar-se com Deus, ter em Deus a sua reconciliação. É por isso que quando Paulo está escrevendo o capítulo 2, verso 14, Paulo diz: porque Ele é a nossa paz, porque Ele é a nossa paz. Entenda que Cristo é a nossa paz. É por isso que o mundo não entende porque o crente, porque o cristão, o servo de Deus, anda sempre feliz. Eles não entendem que a nossa paz não é momentânea, a nossa paz não é passageira, a nossa paz é uma paz interior, porque a nossa paz é Cristo. Cristo é a nossa paz. Por quê? Porque sendo Ele a nossa paz, Ele, glória a Deus, fez de ambos os povos um, e Ele derribando a parede de separação que estava no meio. Havia uma grande parede de separação. Essa parede era a inimizade com Deus. O pecado é a barreira que separa o homem de Deus. Esse pecado, separando o homem de Deus, faz com que o homem não tenha mais forças, condições de se chegar-se a Deus. Perceba aqui no capítulo 2, verso 15, Ele desfez a inimizade. O que Deus fez para desfazer a inimizade que os homens tinham com Ele, Ele enviou o seu Filho. E enviando o seu Filho, Ele usa o instrumento de sacrifício. Pela cruz, Ele reconcilia ambos com Deus em um corpo. Glória a Deus para sempre. Então perceba, meus irmãos, que Deus, Ele não apenas reconcilia a nação eleita, mas como também reconcilia os gentios, a classe plebeia, a classe que não tinha nenhum favor e nem participação, segundo os judeus, na salvação. Com a morte e a ressurreição de Cristo, nós passamos a possuir essa bendita e extraordinária salvação. Quando vemos, glória a Deus, a nossa introdução, nós vamos ver que na lição anterior nós analisamos o quadro desolador da classe gentílica. Então perceba que nessa lição de número 7, a pegada é a mesma, só que com algo a mais. Veja que no primeiro tópico, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Quando Cristo está dizendo isso, quando a lição está dizendo isso, isso quer dizer que Ele desfez a inimizade entre o seu povo eleito e entre o povo que supostamente, segundo os judeus, não eram eleitos. E nos elegeu consigo mesmo em Cristo. Olha que coisa extraordinária. Em primeiro plano, Ele derruba a parede de separação entre os homens. Isso trata-se de uma analogia às muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Então ele destrói, acaba, aniquila a exclusividade do judaísmo. É óbvio que há uma classe de teólogos que ainda pregam essa exclusividade de salvação e afirmam que só há eleitos no seu lado ou do seu lado. Só que, soteriologicamente falando, a salvação abrange a todos, abrange a todo mundo. Agora, é claro que aqueles que não forem salvos é porque não se chegaram a Cristo, não deram lugar para que Cristo fizesse morada em suas vidas. Então ele derruba esta parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Barreira literal eram os muros de Jerusalém. A barreira espiritual são os pecados.
são as mazelas. É o pecado, segundo diz a Bíblia, que faz separação entre Deus e os homens. O pecado separa Deus dos homens. E isso fica muito evidente nas Sagradas Escrituras. O pecado, ele é uma barreira, ele separa, glória a Deus, o homem de Deus, ele distancia, glória a Deus, para sempre, ele afasta, glória a Deus. Então veja que o pecado faz isso com os seres humanos. O pecado, ele, glória a Deus, busca fazer com que os homens fiquem cada vez mais distantes de Deus. Tá? Então veja, é por isso que a Bíblia, meus irmãos, ela é clara e taxativa no seu proferir. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mas existe uma outra expressão extraordinária, que é aquela em que Jesus afirma que o pecado faz uma separação entre Deus e os homens. Então ele anula, ele derruba o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas das mesmas leis. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida, bebida, dia de festas, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus, demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Então perceba que os gentios eram afligidos, maltratados pelo povo judeu. Então Cristo vem para derrubar esta parede de separação. Então vamos para o nosso segundo ponto. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Cristo anula, retira, glória a Deus, esta implicância entre judeus e entre gentios. O conceito bíblico de paz, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim do conflito, de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Perceba, meus irmãos, que paz, como o fim de um conflito, nem sempre é o que a humanidade propaga. Eu me recordo que uma certa vez eu vi um noticiário sobre o Prêmio Nobel da Paz e os rapazes estavam pintando quadros extraordinários, quadros de paisagens bonitas, para representar uma pessoa que tem paz e o local que proporciona a paz. Então existiu um artista que ele pintou um quadro muito macabro, no meio de uma guerra, árvores pegando fogo e em cima do topo uma árvore toda queimada e em cima dela um passarinho, e esse passarinho no meio de todo aquele caos cantava em cima do topo daquela árvore. Sabe o que é aquilo? É paz. Tudo estava desmoronando ao seu redor, mas ele estava em paz. É por isso que Jesus diz assim: deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é enganosa, a paz do mundo é passageira, a paz do mundo se conquista com guerra, mas a paz de Cristo não se conquista com guerra. A paz de Cristo, ela se propaga mesmo no meio das aflições. Tenhamos paz com Deus. Então veja que Cristo é o motivo da nossa paz. Quando as pessoas perguntam por que você está em paz, por que você está tão feliz, ora,
Cristo é o motivo de eu ter paz, de eu estar feliz. A nova humanidade é formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Oh, glória a Deus! Vamos para o nosso último tópico, até porque nossa intenção com os vídeos de escola bíblica é trazer um resumão, né? Para que os irmãos entendam. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Eram judeus e gentios, mas agora não mais. Agora fazem parte do mesmo corpo, agora fazem parte da mesma oliveira. Nós fomos, pela graça de Deus, enxertados na oliveira e na videira verdadeira. Nós somos participantes de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. Oh glória! Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição, de profunda humilhação, mas Ele se humilhou por nós. Ele se sacrificou por nós. Vale a pena servir a Cristo, vale a pena adorar a Cristo. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para ser crucificado e se fez maldição em nosso lugar. Reconciliados pela cruz de Cristo. Oh glória! Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitou a nossa reconciliação. Se não fosse a morte vicária dele, nós não estaríamos aqui. Oh glória! E por fim, reconciliados na cruz em um corpo. Agora não precisamos mais estar brigando. Oh glória! É Jerusalém ou não Jerusalém? É em Jerusalém ou em Samaria que devemos adorar? Não precisamos mais ficar com essas questões, com essas brigas, porque nós fomos reconciliados e agora fazemos parte de um só corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre o homem e Deus. Entenda, havia uma inimizade muito maior do que a briga entre judeus e gentios. Era inimizade para com Deus, mas Cristo Jesus, Ele nos reconciliou. E que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a nossa aula da lição da Escola Bíblica de Dominical, lição de número 7. Deus abençoe a todos.